Diáspora africana. Diáspora é dispersão e refere-se ao deslocamento, forçado ou não, de um povo pelo mundo. A diáspora africana deve ser entendida como um fenômeno caracterizado pela imigração forçada de africanos durante o tráfico transatlântico de escravizados. Junto com esses seres humanos, nesses fluxos forçados, embarcavam nos tombeiros, nome dado aos navios negreiros, modos de vida, cultura, práticas religiosas, línguas e outras formas de organização política que acabaram por influenciar na construção das sociedades às quais os africanos escravizados tiveram como destino. Estima-se que aproximadamente 5 milhões de africanos foram transportados para o Brasil. Esse processo de imigração forçada também foi um processo de redefinição identitária, uma vez que estes povos, balantas, manjacos, bijagóis, mandingas e outros, provenientes do que hoje são Angola, Benin, Senegal, Nigéria, Moçambique e etc., apesar do contexto de escravidão, reinventaram práticas e construíram novas formas de viver, possibilitando a existência de sociedades afrodiaspóricas no Brasil, Estados Unidos, Cuba, Colômbia, Equador, entre outras nações. Quando embarcaram nos navios negreiros, os africanos foram obrigados a deixar para trás suas histórias, costumes, religiosidade e suas próprias formas de identificação. Neste contexto, eles passavam a ser identificados pelos traficantes negreiros com base nos portos onde eles embarcavam, nas regiões de procedência, ou por identificações feitas pelos traficantes, segundo novas configurações identitárias. Por exemplo, Bantus eram os povos provenientes do centro-sul do continente, Nagôs, os povos de língua iorubá, Minas, provenientes da costa da Mina, crioulos eram os escravizados nascidos na América, afrodescendente. Esse já foi uma denominação no contexto já no finalzinho da escravatura. Assim podemos dizer que a diáspora constitui um processo complexo que envolveu a promoção de guerras, destruição de sociedades, captura de homens, mulheres, crianças, que atravessaram o Atlântico durante, em média, 40 dias entre Angola e a Bahia. E nisso a gente pode dizer que nesse período eles morriam, eles adoeciam, muitos deles lutavam entre si, passavam fome, viveram uma situação bem desumana, né? E aí chegavam aqui e eram inseridos brutalmente em uma nova sociedade, uma sociedade totalmente adversa da deles, né? Qual a consequência disso? As lutas pela liberdade, as lutas pela sobrevivência e principalmente a construção de novas identidades para que eles pudessem se adaptar a esse novo país, a essa nova nação. Por isso é importante compreender, né? Nós falamos aqui que eles passavam 40 dias nesses navios negreiros, que quando aqui eles chegaram, eles criaram grupos de lutas, né? Com isso eles tinham que se refugiar nos guetos, eles tinham que criar os seus quilombos para fugir e lá sobreviverem na mata, onde eles conseguiam um local para se proteger depois que eles fugiam dos senhores. Eles, né, ali se estabeleciam, criavam suas micro-sociedades. E aí compreender as doenças que assolavam e desestabilizavam as senzalas, porque a gente não pode falar somente dos navios negreiros, a gente não pode falar somente dos quilombos. A gente leva em consideração também que eles ficaram isolados nas senzalas. Quando eles eram comprados
e levados para as fazendas, eles viviam em senzalas, amontoados. Então eles acabaram, né, por adoecer muito. Então, compreender as doenças que assolavam e desestabilizavam as senzalas com altos índices de mortalidade representa para nós hoje direcionar o olhar para além das expectativas senhoriais e das lógicas macroeconômicas que envolvem a questão. Significa avançar analiticamente para o interior desses locais, percorrendo os meandros, descortinando comportamentos, hábitos e cultura material desses cativos, né? Então, as doenças que surgiam, né, dentro de todo esse contexto negreiro, também acionavam práticas que refletiam a reinterpretação de variados aspectos da herança africana, do seu arsenal terapêutico de curar, assim como o período da morte revelaria ritos fúnebres, práticas e comportamentos envolventes. Então, a escravidão, né, e compreender a escravidão, a mortalidade no Brasil, faz com que nós reflitamos e apontam que esses espaços sociais de historiografia sobre a escravidão apresentam similitudes. As principais doenças ou sintomas descritos nas fontes que atingiam os cativos confirmam que a experiência de morbidez e mortalidade comuns nas cidades refletiam elementos importantes do quadro nosológico da população escrava, cuja maioria das doenças eram de natureza infecto-parasitária, né? E isso a gente observa até hoje nas regiões onde esses negros, digamos assim, têm sua maior representatividade, né? Por isso é importante as pesquisas detalhadas sobre a saúde e a doença nesses cenários escravistas, sempre deslocando o eixo da análise do movimento dos tumbeiros para dar relevo às configurações sociais específicas, ou seja, compreender o que ocorreu desde a embarcação desses negros nos tumbeiros, né, nos navios negreiros, as senzalas, os quilombos e hoje a gente poderia dizer os locais onde eles se tem maior concentração. Nós temos uma pesquisa que foi feita na Candelária e Jacarepaguá, em que analisou as semelhanças e diferenças entre essas duas configurações sociais. E lá eles são marcados pela experiência da escravidão. Então, analisar essa pesquisa serve-nos para identificar os quadros complexos de mortalidade e morbidade entre os cativos, cria hipóteses acerca do que suas experiências individuais e coletivas de cativeiro redefiniram estratégias de sobrevivência. Então, conhecer esses quadros nos faz também entender como eles foram criando estratégia ao longo do tempo para sobreviver e mais, como eles foram se moldando e moldando as suas práticas culturais, né, para que uma nova formação identitária fosse configurada, né? Então eles criaram um novo modo de vida, uma nova cultura, eles se recriaram socialmente para se adaptar a este novo contexto. Assim, as sociedades construídas com base no processo de diáspora africana, apesar das marcas estruturais decorrentes do passado escravocrata, conectam-se socialmente e culturalmente, seja por meio da história e deste passado comum a eles, das manifestações artísticas, da ciência, da religiosidade, da black music, do jazz, do soul, do reggae e do samba. Então a gente poderia dizer que hoje, né, eles têm um bricolagem de cultura, um bricolagem formado pela cultura, pelas tradições, pela religiosidade, pelos costumes,
e eles se remodelaram. Porém, tudo é um contínuo de tudo que eles viveram. E cada vez mais que a gente adentra nessas sociedades, você percebe que eles vão também se remodelando, mas sem esquecer as suas raízes.